Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 35. Mas eles disseram-lhe: Que milagres fazes tu, para que o vejamos e acreditamos em ti? Que fazes tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós sabemos que diante do nosso Senhor, Ele não nos despede com fome. Seja fome física, espiritual, a providência de Deus, Ele nos traz esse sustento que nós colocamos, às vezes, no mundo, um sustento junto com o pão da carne, aquele pão que alimenta a carne, e nós esquecemos do verdadeiro pão que alimenta a alma. Então, como a gente presenciou hoje uma explicação maravilhosa, nós temos 3 pães: o pão da palavra, o pão que é o alimento físico, o pão francês, o pão caseiro, né, o pão que alimenta o corpo, o pãozinho de cada dia. E temos também o pão eucarístico, que este é o meu corpo, este é o meu sangue. Todos eles têm os versículos bíblicos. Mateus, o pão físico está lá em João 6,11, que é o pão físico, né, que é o multiplicou os pães. E em João 6,5 é o pão vivo, a Eucaristia. E em Mateus 4, versículo 4, é o pão da palavra. Então é o mover de Deus para nos alimentar, corpo, alma, mas como Jesus disse, o que nós temos que cuidar é justamente para que a nossa alma não se corrompa. Porque a nossa alma corrompida com os pensamentos, com os gestos, né, a ira, a raiva, o ódio, a maledicência, a fornicação, os desejos da carne, as deixar se corromper, nós ficamos fragilizados. E aí, meu irmão, nós se unimos às artimanhas de Satanás. Para que tudo isso não aconteça, que a gente não tenha mais fome, não tenha mais sede, e a gente vive essa graça. Uma perguntinha para nós hoje: com que tenho alimentado a minha alma e o meu coração? Para que a gente não pereça, não decaia, né, passando fome na alma, porque nós nos deixamos pender para as coisas do pecado. O mundo faz assim, irmãos, nos leva, nos apresenta aperitivos, dizendo que vai saciar a fome, mas quando você busca felicidade no mundo, que do ter, do ser, dos prazeres, quando isso vai passando e você vai vendo as consequências de muitos pecados, o próprio corpo vai sentindo as enfermidades, tantas situações, irmãos. E aí o que acontece? As pessoas ficam desesperadas e muitos buscam em curandeiros, muitos buscam em tantos lugares, mas não buscam no que Jesus está falando aqui. Porque essas pessoas vão atrás de milagres, conforme está escrito aqui no nosso diário bíblico. Jesus afirma que Ele é o pão da vida e que a Sagrada Escritura já fala dele. O seu ensinamento para nós é muito claro. Não precisamos ir atrás de um Jesus extraordinário, curandeiro ou milagreiro. Nem mesmo frequentar lugares que apresentam Jesus somente desta forma. Jesus cura, Ele vai curar você, vem aqui, vou curar a tua enfermidade. Nós temos que ir atrás de Jesus por causa que Ele é a nossa salvação, Ele é o meu tudo. Eu me unindo a Jesus na confissão, na Eucaristia, no pão vivo que desceu do céu, que este é o meu corpo, este é o meu sangue que é dado por vós.
João 6,51, quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Sabe, irmãos? Aí você vai lá não sei aonde curou, vai não sei aonde fez isso. Mas e daí? Esse que curou, será que ele nunca morreu? Será que ele não morreu? Ele está vivo ainda? Esses dias eu vi uma pessoa falando, nossa, fulano lá fez tal coisa, não sei o quê. E falei, mas não, já morreu. Ah, então por que não curou a própria vida? Sabe, irmãos? Porque assim, você coloca essa pessoa à frente como Deus. Né? Você não coloca o Deus como cura. Você coloca fulano cura, ciclano cura. Mas Deus não cura. A intercessão dos santos não cura, né? Não pede. Não, é só fulano que cura. E aí, meu irmão, você desfaz do mover de Deus, colocando, idolatrando pessoas. Isso é idolatria. Isso é idolatria. E o que? Ter outros deuses, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Então, o verdadeiro sentido de uma cura, de um milagre, é eu me colocar diante de Deus, confiando nele, falando, Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. Se tu queres, pode me curar. Mas se não for, eu pego essa enfermidade e oferto ela como um momento de sacrifício perante os meus pecados. Mas não murmurarei, não reclamarei quanto à tua presença, meu Deus. Quantas pessoas, irmãos, murmuram, falam que é castigo de Deus e as pessoas pegam raiva de Deus por causa da sua enfermidade, por causa daquela coisa que está acontecendo e não sabe que Satanás tudo que quer é acusar, né? Então se eu me coloco a acusar, a questionar, eu não estou vivendo a graça que muitos santos viveram olhando para Jesus. E o nosso Senhor, ele se coloca diante do nosso pecado, diante de toda dor, diante de todo sofrimento, para que nós saibamos que Ele é o Senhor da vida. Então, o império da morte não pode deter o nosso Senhor Jesus. A mansão dos mortos, ele desce a mansão dos mortos, acabamos de falar no Café com Jesus, e lá ele anuncia, e os mortos que serviam a Deus se levantam e vão com ele. Né? Então, é a voz, né, a alma, né, daqueles que serviam a Deus, mas tinham medo da morte, porque ele venceu a morte, ele desce a mansão dos mortos. Queridos irmãos, para que a gente compreenda que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz para nós, alimenta o nosso coração. Então, quando eu me uno a Ele, à palavra, aos ensinamentos, eu estou me unindo ao pão da vida. E quando eu me uno também à confissão, à Eucaristia, nos sacramentos, na obediência, na convivência, que este é o meu corpo, este é o meu sangue, é a maior graça que nós podemos ter. Isso sim cura a nossa alma, cura o nosso coração. Hoje mesmo eu falei isso para minha filha. A maior graça que nós católicos temos que ter e se cobrar, meus irmãos, de todo o coração, é estar na Santa Missa, é confissão e Eucaristia. Porque se eu confesso e comungo é porque eu estou no estado de graça. É porque eu estou vencendo o meu eu, o meu orgulho e estou me colocando como um servo, como humildemente na presença de Deus. Mas como que eu busco me preencher mais ainda com tudo isso? É quando eu me coloco diante de Deus e respondo aqui, com o que eu tenho alimentado a minha alma e o meu coração. Sabe, irmãos, o que eu coloquei? Nesses últimos dias, eu precisei muito me ausentar de ouvir uma pregação, de buscar a mais além do que a gente vive aqui, nos momentos das minhas folgas, assim, né, que você pode mexer num celular, e ali você pode buscar as coisas de Deus. E nesses 2 dias eu não fiz isso. E foi justamente isso que eu coloquei. Que eu preciso me ocupar de novo com as coisas de Deus. Porque aquilo que eu vejo, que eu escuto durante o dia, no decorrer do dia, falando de Deus, isso me ajudava e me alimentava mais. Me dava mais força ainda para me lembrar no meu dia a dia, nos meus momentos, a presença dele na minha vida. E como é importante a gente fazer isso. Sabe, irmãos? Que Deus nos dê essa força, que Deus nos ilumine sempre e que o nosso alimento seja a presença de Deus falada, ouvida, no agir, no contato, na Santa Eucaristia, na confissão. Coloca a mão no teu coração e fala, Senhor, eu desejo me alimentar da Tua Palavra. Eu desejo me alimentar, Senhor,
do teu corpo e do teu sangue na Santa Eucaristia. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos essa graça do verdadeiro alimento para a nossa alma. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo. E todos aqueles irmãos que estão impedidos hoje de comungar, todos aqueles irmãos que estão impedidos por causa do pecado, por causa de uma escolha ou por causa de uma ausência da Igreja Católica, por causa de palavras, de brigas, discórdias, vai derramando, Senhor, essa graça no coração deste irmão que está ouvindo agora. Xandalai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. O Senhor me coloca assim pessoas que estavam amarradas por prazeres, né? Se detendo nos prazeres da carne, mas hoje você viu que isso não mais cativa o teu coração. E que tudo ao tempo certo, mas chegou o teu momento agora, meu irmão, minha irmã, de você ir numa boa confissão e falar assim: Senhor, eu não quero mais me deter nos prazeres da carne, no sexo. Eu quero me deter no teu corpo e teu sangue, que alimenta verdadeiramente o meu espírito, a minha alma. E o Senhor está me colocando uma pessoa renunciando a essas obras da carne. Lógico, né, meu irmão, minha irmã? Você vai poder viver essa graça no teu casamento, num casamento, ou, né, numa reconciliação com Deus, daquilo que Deus te colocar, mas vive essa graça de se reconciliar com Deus, como deve ser feito, conforme os ensinamentos da igreja, conforme a sua doutrina, a doutrina de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por essas graças recebidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado